aqui a biografia de Allan Kardec. Nascido em Lyon em 3 de outubro de 1804, desde a primeira juventude sentiu-se inclinado ao estudo da ciência e filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, eminente discípulo que virou desse cérebro professor, já demonstrava desde cedo uma notável inteligência. Já aos 14 anos ensinava aos outros alunos o que ele tinha aprendido. Nasceu numa família católica, mas como foi educado num país protestante, logo cedo passou a conceber as ideias de uma reforma religiosa. Depois que voltou para a França, traduziu as obras de Fénelon, se tornou membro da Academia Real de Arras, que nessa academia ele conseguiu o prêmio por uma obra da sistematização dos estudos mais harmônicos com a necessidade da sua época. Ou seja, ele desenvolveu um sistema de ensino que tentava trazer à modernidade da época as melhores práticas para o ensino. Entre 1835 e 1840, fundou na sua casa cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia comparada, Astronomia e etc. Ele inventou um método engenhoso de ensinar a contar, através de um quadro mnemônico da história da França, com o objetivo de fixar na memória as datas dos acontecimentos de maior relevância. Entre suas inumerosas obras, podemos destacar Plano proposto para o melhoramento das instituições públicas, em 1828, Curso prático da teoria de aritmética, em 1824, Gramática francesa clássica, em 1831, Manual dos exames para o título de capacitação, Soluções racionais das questões problemáticas da aritmética, em 1846, Catecismo gramatical, em 1848, Programa do curso usuais de Química, Física, Astronomia, Filosofia, em 1849. Mas foi a partir de 1855 que ele se dedicou à sua obra mais conhecida, que foi sobre os fenômenos do Espiritismo. Nessa época, entreveu o princípio de novas leis, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu que seria necessário lançar luz sobre uma nova imensidade de problemas que acometiam do ponto de vista religioso. A partir de então, ele começou a escrever os seus principais livros, que hoje é conhecido como Pentateuco. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1869. E também nessa época ele começou a escrever a Revista Espírita, 1º de janeiro de 1859. Em 1º de abril de 1858, fundou a primeira sociedade espírita regularmente constituída na França, exclusivo do estudo para contribuir com o progresso dessa nova ciência que ele denominava Espiritismo. Nesse período, ele demonstrou que os fatos se acham submetidos às leis dos fenômenos da natureza, os fatos espíritas que ele estudava. Com o Livro dos Espíritos, começou a atentar na doutrina que abrange todas as questões de interesse da humanidade. O Livro dos Espíritos prendeu a atenção de homens sérios, e esse êxito é devido à clareza com que foram expostos os escritos de Allan Kardec. Ele soube fazer sua argumentação, as provas materiais da existência da alma e da vida futura, um dos princípios fecundos dessa doutrina, ou seja, a pluralidade das existências. A vida futura, que corresponde, você já teve uma vida passada, tem essa vida hoje e terá vidas futuras. Nesse sentido, a pluralidade das existências. E nesse princípio das vidas futuras e pluralidade das existências é que ele constituiu a principal explicação de todas as desigualdades que se acham na Terra. As ideias inatas
explicam pelos conhecimentos adquiridos de vidas anteriores, ou seja, mais uma prova da pluralidade das existências. São as ideias inatas, são aqueles conhecimentos que a gente tem intrínsecos, que por algum sentido a gente não sabe explicar, mas aparece de repente um conhecimento inato nas pessoas, como os grandes músicos, os grandes escritores, os grandes filósofos, os grandes pintores aí que despontaram no mundo através dos tempos, que desde pequenos já apresentavam essa grande capacidade erudita. Como é que se explica isso? Somente numa vida passada eles aprenderam isso e, de certa forma, aflorando na vida onde eles desenvolveram essa capacidade aqui como seres humanos. Essas relações que religam a grande família da humanidade, de todas as épocas, dão por base os grandes princípios da fraternidade, da igualdade, da liberdade e da solidariedade humana, as principais leis da natureza, e não mais uma simples teoria. O Espiritismo tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Isto é, a igualdade entre os homens, a liberdade da consciência e a benevolência mútua. Ele dizia, além disso, fé inabalável só é que pode encarar a fé face a face à razão. Ou seja, a fé faz-se necessária a inteligência, o raciocínio e o livre-arbítrio. Não basta você acreditar piamente em alguma coisa. Você tem que raciocinar em cima daquilo e ver se aquela ideia de fé realmente faz sentido lógico das coisas. Um ponto que naquela época estava sendo muito questionado eram as religiões, justamente pela fé cega. Você tinha, né, nessa época um sentido aí de racionalismo já muito desenvolvido, muito aparente, em contraposição às ideias de religião. Então ele usou essa ciência de ponta à época para mostrar que o Espiritismo se enquadrava nessa condição objetiva da época. Então é nesse sentido que Allan Kardec vem dar a sua grande contribuição no estudo dos fenômenos dentro de uma ótica mais científica da época, que era do positivismo, onde você estuda os efeitos da natureza, os efeitos das coisas que acontecem ao seu redor e procura as causas desse efeito. Ele usou essa metodologia de pesquisa científica baseada no estudo do positivismo, que era na época uma das principais fontes de evolução científica. E nesse sentido ele trouxe o Espiritismo para esse contexto, uma forma de estudar, e mostrou que a religião pode sim ser estudada de uma forma mais racional, de raciocinada, botando dentro dos conceitos dos fenômenos espíritas toda uma linha de raciocínio, de conhecimento, de formulações que mostram os porquês das coisas e que, com isso, as pessoas não precisam mais seguir aquela fé cega, aquela fé sem consistência que era pregada no catolicismo da época, na Igreja Católica, né? Dessa forma, ele conseguiu ir de encontro um anseio de muitas pessoas que eram religiosas na época, mas que já tinham essa visão mais crítica da religião e não aceitavam muito dos fenômenos, muito dos dogmas, muitas das coisas que eram impostas pela filosofia religiosa da época. E, nesse sentido, ele mostrou que a ciência do Espiritismo era uma ciência válida, que mostrava não só os aspectos físicos, a reação física
a ação física dos espíritos sobre a matéria, mas também o aspecto filosófico, moral e, de certa forma, vamos dizer assim, religioso, da pluralidade das existências, da necessidade de você fazer uma reforma íntima, de você melhorar o entorno, o seu entorno quanto encarnado, porque ele mostrou que existe um fenômeno que seria o da pluralidade das existências, que indicou que você não existe só essa vida aqui na Terra. Você passou por várias outras vidas até chegar nessa e vai existir por várias outras até alcançar o ponto final, que seria a evolução máxima do espírito, chegando ao espírito de luz. Nessa caminhada, você precisa fazer todas essas reformas interiores de moral, de humanas e materiais, para que todos os espíritos, todas as pessoas que convivem com você nos vários planetas onde você vai passar essa sua evolução, elas possam ter a capacidade também de evoluir juntas, não só uma pequena parcela, vamos dizer, esses escolhidos que evoluirão. Não, todos temos capacidade dessa evolução e depende da consciência dos mais evoluídos, dos que têm mais conhecimento, mais consciência das vidas futuras, de trabalhar para ajudar no desenvolvimento das pessoas que têm ainda uma restrição desse conhecimento, ainda estão mais embrutecidas. Então, por isso que ele dizia até nos seus estudos que quanto maior o seu conhecimento, mais será cobrado de você, mais será exigido da sua conduta na Terra e nos outros planetas. Por quê? Porque você já tem o esclarecimento das necessidades de repartir os ganhos da consciência evoluída. Então você tem que ensinar às pessoas menos evoluídas essa possibilidade de evolução, e para que todos possam evoluir, chegando à condição de todos os espíritos de luz. Esse é o princípio básico que eu quis passar desse livro Obras Póstumas, para poder entender um pouquinho mais quais eram os pensamentos de Allan Kardec, o que ele tinha escrito que não deu tempo de publicar e que a sua esposa e os colaboradores mais próximos acharam importante que fosse publicado, e o que acabou acontecendo nessa obra, que é a obra póstuma de Allan Kardec. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Boa noite.